Imagina um anime de vingança, mas a vingança do protagonista é pegar a mãe do herói. Isso acontece e é esse mangá que vamos falar sobre hoje. E o Shani Zenbo é um mangá que se passa em torno de séries. O nosso protagonista que é incrível, ele faz tarefas domésticas, ele é muito poderoso, ele derrota dragões sozinho, ele é forte. Mas ele foi expulso do grupo do herói, supostamente por ser inútil, mas é porque o herói queria fazer um harém com todas as garotas só pra ele. E então o Ceres fez o quê? Ele foi e pegou as mães dos heróis. Fala num plural, as mães dos heróis. O grupo dos heróis, todos eles têm mães, e o Ceres pegou elas, virando padrasto de geral ali, e essa foi a vingança do garoto. Eu já fiz um vídeo antes apresentando o mangá, na época que ele tinha acabado de lançar, ele era novidade, e hoje eu quero falar mais sobre o que aconteceu com ele, como ele se desenvolveu e como que ele superou muitas minhas expectativas, porque eu não esperava que ele seguisse o caminho que ele seguiu. Eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque você tá moscando. Eu tenho muito vídeo de animes de isekai, de fantasia, e eu sei que você vai gostar deles. Então se inscreve e acompanhe. Dá aquele tapa no dedão aí para apoiar o vídeo e claro, hype aí porque não custa nada. Agora vamos para o Pegador de Mães. No último vídeo que eu fiz desse mangá, eu apresentei ele pra vocês, que ele gira em torno de um protagonista chamado Ceres, que é meio que o capacho do grupo do herói, quando na verdade ele era a pérola escondida. Ele é quem fazia o grupo funcionar. Sem ele, esse grupo é inútil. E esse é um tropo que nós já conhecemos. Ele já foi mostrado em vários outros animes. É um tropo bem comum hoje em dia. Porém aqui, ele foi diferente. Ele não buscou viver no campo de maneira pacífica. Ele não buscou vingança contra o herói ou saiu em outras aventuras querendo ser um herói por si mesmo. Ele foi abandonado e humilhado pelo herói e foi e pegou a mãe do herói e de todo o grupo deles. Porque como ele cresceu com os heróis, ele já conhecia todos eles desde criança. Então quando ele foi abandonado por eles, ele foi se encontrando com elas uma por uma de pouco em pouco e obviamente foi juntando elas no seu harém, onde a primeira que ele conquistou foi Shizuko, a mãe do atual herói, que tinha sido vendida como escrava pelo seu ex-marido e a vendeu apenas porque ele era um FDP. E Ceres então a comprou para a libertar e eles passaram um tempo juntos, se aventuraram, se aproximaram e eventualmente ficaram juntos. E esse é um resumo do que eu falei no meu último vídeo e agora vamos para o que acontece depois. Os dois ali meio que firmaram um relacionamento, onde Shizuko seria uma espécie de namorada substituta para Ceres. O que isso significa? Que embora ele tenha se confessado e falado que ele queria ficar com ela, na cabeça dela, por ela ser muito mais velha, não era saudável para ele, então ela falou: vou namorar com você até você achar uma garota da sua idade. Mal sabendo ela que na verdade é ela que ele quer porque o cara gosta das coroas. Pra você ter noção, Ceres considera ela mais santa do que a antiga santa do grupo. Isso é o quão sério ele leva isso. Porém, ela também está preocupada com isso porque ela parece gostar de Ceres, ao mesmo tempo que se preocupa que ele pare de gostar dela porque ela já é velha e tudo mais. Velha, né? Porque ela parece ter 20 anos no máximo nesse mangá. Mas ainda assim, quando ela está por perto dele, ela sempre está feliz porque ele a faz feliz. Esse cara tem o dom para pegar a mãe dos outros. Eu absolutamente nunca seria amigo dele. E assim, durante uma noite, eles sairiam, onde novamente ele diz que está apaixonado por ela e daria um colar para Shizuko. E nesse mundo, dar um colar para uma mulher é pedir ela em casamento. E depois de prometer um monte de coisas e falar que não ia se arrepender dessa decisão porque ele realmente é apaixonado por ela, ela finalmente aceita e eles ficam noivos, oficializando o relacionamento deles. E aqui ele oficialmente virou o padrasto do herói. Isso que é vingança, meus amigos. Ele foi expulso do grupo? Tá bom. Ele foi e traçou a mãe do cara. Isso é ser vingativo e ainda por cima feliz. E quando eu falo que ele traçou a mãe do herói, eu digo isso literalmente, porque então começa um monte de cena deles dormindo juntos. Não vou mostrar isso, obviamente, mas sim, esse mangá é bem explícito com o que ele mostra. Tipo, ele censura um pouco, censura, mas ele mostra muito o que eu não queria ver. E assim, no dia seguinte, os dois conversam sobre o que fazer a partir dali. E Shizuko tem a ideia deles voltarem para a vila de onde eles vêm originalmente. No caso dela, principalmente, ela queria encontrar o ex-marido dela para o finalizar, se é que você me entende. Isso porque ela sabe como guardar rancor e quer muito acabar com aquele FDP. Mas eles também querem rever as mães dos outros heróis. E sim, a vingança não acaba com apenas um companheiro, certo? O grupo dele tinha outros 4, o herói e 3 garotas. E tem mais 3 mães. Você entende pra onde eu estou indo? E embora eu diga que isso é vingança, para o Ceres não é. Ele não se vê pegando as mães dos heróis como vingança, e sim porque ele gosta delas realmente. Mas, embora
embora pra ele, seja ele ficando com mulheres que ele ama, pra gente é a pior vingança que ele poderia fazer nesse mundo. Onde no vilarejo de onde eles vêm, nós temos as outras mães, que seria a Haruka, que continua ajudando seu marido em sua cozinha, embora o marido dela não realmente ame ela, e sim apenas usa a ajuda dela na cozinha. Temos a Sayo, que é basicamente uma escrava doméstica do seu marido, porque ela não pode fazer nada além de tarefas domésticas em sua casa. E Misaki, que trabalha secretamente do seu marido, que é um cara superficial e fútil. E se você parar para ver, temos 3 mães de 3 heróis que traíram o nosso protagonista, e as 3 estão infelizes com seus relacionamentos atuais. Todas elas vivem relacionamentos sem amor, e o protagonista parece ter muito amor para dar. E obviamente nós conseguimos ver para onde isso está se encaminhando. E com isso trocamos para o herói e seu grupo, onde eles estão sem dinheiros e não fazem ideia de como conseguir mais ou por que eles ficaram sem dinheiro em primeiro lugar. Isso porque era o Ceres quem gerenciava suas finanças, conseguia mais dinheiro e claro, cuidava do quanto eles gastavam. E então quando ele foi até a igreja, que é quem banca os heróis, para descobrir o que estava acontecendo, ele descobre que não fez a papelada necessária, porque os relatórios de despesa, realizações e tudo mais também eram feitos por Ceres. O Zect, que é o herói, apenas assinava no final. E claro, ele não faz ideia de como fazer esses documentos agora. Então pulamos para eles comendo uma refeição horrível e rivaliza com as receitas da Shion. Isso porque também era Ceres quem cozinhava a comida deles. E nesse ponto as garotas já começam a notar que o Ceres faz falta. E com o passar dos dias, a situação deles apenas piorava. Até mesmo a higiene deles ficou deteriorada porque eles não têm dinheiro para serem higiênicos direito. Isso mesmo porque o Ceres, com sua magia, era quem limpava o cabelo das garotas. Até isso ele fazia. Esse cara era o pau para toda a obra, literalmente. E Zect até pensa em voltar para a igreja, mas a santa se recusa veementemente, dizendo que se eles fossem para a igreja, eles teriam que cuidar de si mesmos. E isso não é tipo o básico. Eles não querem nem o básico do básico. E por isso eles estão num dilema. Não tem que cuidar deles, não sabem se cuidar, não tem dinheiro e não sabem como ganhar mais dinheiro. Sem o Ceres, eles estão perdidos. Por outro lado, Ceres e Shizuko estão no topo de sua alegria de recém-casados. Eu tô te falando, essa é a melhor vingança que ele poderia ter feito. Onde os dois então vão para a guilda, onde descobrimos que o Ceres ainda está registrado como um membro do partido do herói, porque a guilda não registrou que ele saiu deles. Em vez disso, a guilda registrou como se ele tivesse feito um subgrupo, uma repartição. Então assim o Ceres saiu do grupo principal e foi para uma repartição, mas por sorte ou coincidência, a repartição ainda se beneficia de todos os benefícios do grupo do herói, e isso é roubadíssimo. Além disso, ele também oficialmente recebeu o título de Matador de Dragões. É um título grandioso, então sim, ele fez uma conquista e tanto aqui. E ainda por cima, Ceres e Shizuko se casariam na guilda para oficializar os registros. Então aqui agora, oficialmente, eles estão casados. E Shizuko não poderia estar mais feliz, e por isso ela quer voltar para o vilarejo de onde ela veio, porque ela quer cumprir uma promessa que ela fez com suas amigas. E que promessa é essa? Uma por todas e todas por uma, compartilhando suas felicidades e tristezas, onde ela tem certeza que Ceres não seria infeliz com 4 esposas. E sim, ela já está pensando em trazer as outras 3 para o harém do Ceres. Ela já quer juntar ele com elas. Onde quando chegamos no vilarejo, descobrimos que as pessoas pensavam que Shizuko estava morta, porque foi o que o ex-marido dela disse para todo mundo. Ele drogou ela, vendeu ela e então falou que ela morreu. Porém, infelizmente, ele não está aqui para ser punido por ela como ela queria punir ele, porque ele não pagou os impostos e assim foi levado como escravo pelo senhor feudal. E claro, Shizuko não fica nada triste com isso. E eu preciso reiterar como que eu estou deixando de fora todas as cenas onde esses dois estão mandando ver, porque eu não estou brincando quando eu digo que o Ceres parece um coelho no cio. Toda hora tem alguma cena deles fazendo as coisas. E sério, eu cortei muito isso desse vídeo. E assim os dois vão para o restaurante ver Haruka, onde enquanto eles comiam comida, Shizuko puxa o assunto do Ceres gostar de Haruka desde que ele era uma criança. E claro, ainda gostar dela. Onde ela começa a falar que se ele gosta da Haruka, ele deveria perseguir ela, ele não deveria deixar ela escapar, deveria fazer alguma coisa. Tanto que ela diz pra ele uma maneira dele ficar com ela hoje, mandando ele ir sorrateiramente para o quarto dela durante a noite. E eu não tô brincando, ela conta uma maneira dele ir pro quarto dela durante a noite e eles ficarem juntos, falando sobre umas regras que existem, que se eles seguirem umas regras, eles vão ficar juntos.
Uma doideira. Mas não me pergunte por que ele seguiu essas regras e foi fazer essa visita noturna pra ela. Porque sim, ele também quer ficar com a Haruka. Onde quando ela acorda no meio da noite e percebe o que ele está fazendo, de início ela começa a bater nele, porque ela acha que ele tá brincando com ela, tentando bagunçar os sentimentos dela. Mas ele tenta acalmar ela e falar que ele não está brincando, e é quando o marido dela chega ali na sala. Onde ali Ceres fala que ele gosta de Haruka, e em vez de ficar puto, o marido dela fala que se ele gosta dela, ele precisa ir atrás dela e incentiva que ele não deixe ela ir embora. Sim, o marido dela falou isso. E quando eles deixam claro o quanto que Ceres ama Haruka, desde quando que isso acontece e que ele vai cuidar dela se ele puder fazer isso, que ele vai tomar conta dela e não parar de amar ela, o marido dela então pergunta se ele pegaria ela na frente dele. Sim, isso acontece. E está tomando um rumo muito estranho. Ele empurra Haruka para os Ceres e diz que se o amor for real, eles vão se pegar ali na frente dele. E eles vão e metem bala ali na frente dele mesmo. Sem vergonha, eles vão até o fim. E então com isso ele aceita o fato de que Ceres pode ficar com Haruka, e então ele revela o fato de que ele não é mais casado com Haruka há muito tempo. E agora por que ele, que não é mais casado com ela, teve que ver eles fazendo isso na frente dele para liberar a situação? Eu não faço ideia. Mas basicamente agora Haruka entrou para a família de Ceres e faz parte do harem. E ele só precisou ficar com ela na frente do ex-marido. Coisa simples. E enquanto isso, Shizuka está se encontrando com as outras duas. Mas por enquanto vamos voltar para os heróis que estão patéticos neste ponto da história. A papelada é difícil de fazer, o que surpreende a todos como que Ceres conseguia fazer ela enquanto fazia todo o resto, porque isso aqui é muita coisa. As armas precisam de manutenção e as roupas de serem lavadas. Mas o herói e a santa não querem fazer nenhuma tarefa doméstica, deixando apenas as outras duas fazendo isso. E por isso o herói sugere que eles deveriam trazer os Ceres de volta, e todas as garotas são a favor disso. O problema, porém, é como eles trariam ele de volta. Afinal, quando eles expulsaram ele, eles fizeram de forma muito cruel. O herói em específico gostou de humilhar Ceres. Ele tirou a garota do Ceres, tirou o colar que ele deu pra ela e colocou seu próprio. Deixou claro que ele tava fazendo aquilo ali puramente pelas mulheres. Ou seja, o Zect foi um baita de um FDP com Ceres, e eles não sabem como que eles poderiam compensar a situação pra trazer ele de volta. Zect até pensa em dar mel para Ceres, ou dar as outras duas também, como se elas realmente fossem objetos, mas então ele se lembra que não, ele gosta demais delas e ele quer ter um harem pra ele não pode fazer isso. E assim, ele não sabe o que ele pode fazer para compensar Ceres, mas ele precisa de Ceres novamente. E enquanto isso, o Ceres está criando seu próprio harem de mães. E a Shizuko está no momento explicando para as outras mães o que o grupo do herói fez com Ceres. No caso, o que os filhos delas fizeram com o pobre garoto. E então depois de falar sobre isso, ela fala o quão bom é o seu casamento com Ceres, o quão incrível tudo isso está sendo. E diz que ela mandou ele para ir falar com Haruka, no caso ficar com Haruka. E também é por isso que ela pediu que as duas viessem aqui se encontrar com ela. Ela quer que elas abandonem seus maridos e venham com ela ficar com Ceres. Eu não sei vocês, mas pra mim isso parece um convite para um culto. E ela realmente consegue convencer as duas. Ela convence de que com Ceres elas serão amadas, elas voltarão a ser ativas, elas poderão sair, fazer coisas, e o grupo delas também voltaria. Seria incrível e uma coisa maravilhosa. Além de que Shizuko também está muito irritada com seu filho e com os filhos delas. Então ela pensou que se todas elas virassem mulheres dos Ceres e saíssem daquele vilarejo para sempre, quando os heróis voltassem pra lá, eles não teriam um lugar pra onde voltar, eles não teriam mais uma família pra onde voltar. E isso aqui já está sendo uma vingança incrível. E assim, as duas concordam em abandonar suas famílias e ir com os Ceres. No dia seguinte, ele vai ver a Saio e seu marido, onde ele facilmente diz que se Ceres quiser Saio, ela é dele. Eles não são felizes há muito tempo, eles cresceram de maneira separada e ele realmente não a faz bem. Por isso que aqui libertar Saio para que ela seja feliz com Ceres, pra ele é fácil e o mínimo. Onde nessa conversa ele fala um negócio muito engraçado, onde aqui ele diz que gostaria que Ceres tivesse se apaixonado por sua filha, mas não tem o que fazer, afinal ele preferiu a sua esposa em vez disso. E é sério, o cara que escreveu esse diálogo tava muito fumado, pelo amor de Deus. Mas assim Ceres consegue trazer Saio para o seu harem e para sua família com sucesso. E claro, os dois também mandariam ver como coelhos no cio. E no dia seguinte foi a vez da Misaki e a última. E assim como o último, o marido dela não ligou mão de abrir mão dela para Ceres. Ele diz que não tem mais interesse nela e só ficou com ela por conveniência e aparências também, mas agora ele vai pegar uma novinha já que ele vai se livrar dela. Então pra ele, se Ceres quiser ficar com ela, ele vai fundo. E Ceres foi fundo mesmo, porque ele trouxe Misaki para o seu harem e para sua família. Obviamente mandou muito ver como dois coelhos no cio e até mesmo comprou um vestido
vestido de noiva para se casar com ela, porque essa era uma coisa que ela queria muito fazer. E dessa forma, o Ceres não apenas juntou as 4 mães no seu harém, mas ele juntou o grupo das 4 mães dos heróis, que no passado eram aventureiras incríveis e muito poderosas, criando seu próprio grupo incrível e poderoso. E foi assim, meus amigos, que nesse mangá a vingança do protagonista é traçar as mães do grupo do herói. Enfim, eu achei esse mangá bom? Definitivamente não. Ele é muito genérico e sexualizado, porém eu acho ele engraçado. Sim, e muito. O tanto que eu ri e me entreti lendo isso não tá escrito. Pra mim isso aqui é pura comédia. Mas eu quero que você comente aí embaixo o que você acha dessa ideia inovadora. Um anime de vingança, porém em vez de a vingança ser matar pessoas, é pegar pessoas. Isso aqui é inédito e pra mim foi muito bom. Comente o que você achou, que eu quero saber. E se você não viu o primeiro vídeo, assiste ele aqui que é bem interessante. Não se esquece de se inscrever no canal para me apoiar e um grande obrigado aos membros por todo o apoio e ajuda que vocês me dão. Eu sou muito grato a todos vocês. Agora, fui.